São dois os evangelhos ditos canônicos que narram sobre o nascimento de Jesus: o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Quando comparados, a impressão que nós temos é que os dois evangelhos narram sobre dois nascimentos diferentes. O Evangelho de Mateus fala sobre magos que foram levar presentes a Jesus, saindo do Oriente. Fala ainda sobre uma estrela que guiou o caminho desses magos até Belém de Judá. Ainda o Evangelho de Mateus aborda a fuga da Sagrada Família para o Egito, fugindo da perseguição do rei Herodes. Mas esses magos de fato existiram? Eram três? Eram reis? Podemos conhecer os seus nomes? E a estrela de fato existiu? A Sagrada Família fugiu mesmo para o Egito? Essas e outras questões serão abordadas hoje no programa História e Cristianismo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao seu canal História e Cristianismo. Se você está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Continue nos prestigiando. Hoje nós vamos abordar três elementos que aparecem no Evangelho de Mateus: os magos, a estrela que guiou esses magos até Belém e a fuga da Sagrada Família para o Egito. Esses fatos são históricos? Aconteceram? Ou são teológicos e trazem uma mensagem? Se são teológicos, qual é ou quais são as mensagens desse texto? Antes de começar, é importante observar que nós já analisamos o texto de Lucas, o nascimento de Jesus a partir de Lucas. Hoje vamos centrar nossas forças no Evangelho de Mateus. Quando nós falamos dos magos, é importante observar aquilo que Mateus não escreveu. Em momento algum, Mateus citou que os magos eram três, que eram reis, que tinha como nome Gaspar, Baltazar e Melquior, ou a cor da sua pele, ou a origem desses magos. Isso nós não encontramos no texto de Mateus. Ao longo da tradição cristã e com séculos se passando, esses magos vão virar três, vão virar reis e vamos identificá-los pelo nome e também pela sua origem. Vamos falar disso ainda nesse vídeo. Quando analisamos os magos pela história, a primeira informação que nós temos é do Heródoto, o chamado primeiro historiador e pai da história. Ele diz que os magos eram sacerdotes medos que interpretavam sonhos e eram aí estudiosos dos astros. Pertenciam à religião chamada Mazdeísmo. Mas o nome desses magos, o título de reis, foi dado ao longo da história, da tradição cristã. No século V, nós temos um texto ainda anônimo. Esse texto chama-se Certa Latina Barbari. Ele diz que o nome desses magos é Gataspa, Bitissareia e Meliquior. Depois, um monge da região da Inglaterra, chamado Beda o Venerável, que viveu entre os séculos VII e o século VIII, esse monge vai dar mais informações sobre esses magos. Vai dizer o seguinte: Melquior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço de 20 anos, robusto e partira de uma distante região montanhosa, perto do mar Cáspio. E Baltazar
era maduro, de barba cerrada e com 40 anos, e partira do Golfo Pérsico na Arábia Feliz. Então, através de Beda, nós sabemos o nome dos três, né? Então, Gaspar, Melquior e Baltazar, que Melquior era de Ur, que Baltazar era do Mar Cáspio e Gaspar era ali do Golfo Pérsico. Essas são as informações que nós vamos obter aí a partir desse Beda, o Venerável. Um pouco depois, esses três vão virar reis. Aqui, segundo os historiadores, principalmente um historiador de nome Francisco, na verdade um teólogo de nome Francisco Esforça Barcelona, professor de História do Cristianismo da Universidade Roma Tor, ele vai dizer que esse fato de ter transformado os reis, os magos em reis, está ligado principalmente à ideia do Salmo 71, onde fala que os reis da terra o adorarão. Então nós temos aí uma leitura dos Salmos, transformando esses três aí na figura dos reis. Isso é uma informação importante. Então o que nós temos dos magos, basicamente, são essas informações. Então o fato de serem reis é de uma tradição medieval, uma leitura que se fez do Salmo 71, e o nome que eles obtêm aí estão ligados aí principalmente a esse texto anônimo do século VI, e depois aí a figura do Beda, o Venerável, que inclusive nos diz as suas origens, de onde eles vêm. Em relação à estrela, essa estrela também, os historiadores, os pesquisadores, os teólogos analisaram essa estrela por muito tempo, de tal forma que até um cientista medieval, de nome Kepler, analisou para ver se tinha acontecido alguma passagem de algum cometa no ano 1, não conseguiu perceber, mas conseguiu perceber aí conjunção de planetas no século VII a.C., e nós sabemos que a data de Jesus de Nazaré, o nascimento dele, tem um erro aí de 4 a 8 anos, mais ou menos 4 a 7, 8 anos. Então muitos leram nessa estrela de Belém essa conjunção desses dois planetas. O fato é que isso são apenas, ou é apenas uma hipótese, apenas uma hipótese. Então a estrela aparece nesse sentido. Quando a gente, tanto na análise da estrela, como dos reis, como também da fuga da família de Jesus para o Egito, nós temos que tentar entender quem foi Mateus. A partir da compreensão de quem é Mateus, dá para que a gente possa fazer uma leitura histórica em relação aí a esses textos. Aqui a gente pode citar inclusive o teólogo de Bolonha chamado Mauro Peixe. Ele vai dizer que a narrativa de Mateus nada mais é do que um artifício literário propagandístico. O Mateus queria fazer propaganda tanto entre judeus como também entre os gentios. E quando fala, por exemplo, dos magos, de pessoas de outras religiões, de outras nacionalidades, o Mateus ele tende aí a atrair os gentios para essa religião que está nascendo. Mas se nós analisarmos o Mateus, vamos perceber que Mateus ele é um judeu. Aqui não estou nem discutindo se o evangelista de fato chama Mateus ou não, porque apenas no século II esse nome foi dado ao evangelho. O evangelho nasceu como obra anônima, sem títulos e sem nome, mas de qualquer forma, pelas características do texto, nós sabemos que o escritor desse evangelho, que nós estamos aqui chamando de Mateus, que esse escritor ele é um judeu. E como judeu, a coisa mais importante é justamente o Mateus frisando a ideia de que Jesus é o Messias. Então também aqui é uma propaganda junto aos judeus. Um fato importante é que esse texto foi escrito no final do século I, quando os judeus cristãos disputavam territórios de missão com os judeus. Então é necessário que o Mateus faça toda uma releitura do Antigo Testamento, chamamos aqui de Primeiro Testamento, para provar e mostrar que Jesus era o Messias esperado. Então o Mateus tem uma dupla missão, fazer uma propaganda
para os gentios, mostrando aí a figura dos magos como esses de outras religiões que foram adorar Jesus, como também tentar atrair os judeus para o cristianismo, aí tentando fazer releituras do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, e fazendo essas profecias acontecerem em Jesus de Nazaré. É o que nós vamos ver agora. Quando Mateus, lá no capítulo 1, versículo 22, 23, ele fala de uma virgem, né, que vai conceber, ele está aqui fazendo a leitura de Isaías 7,14, que também vai falar dessa virgem. Quando Mateus ele fala aqui da estrela, isso está no capítulo 2, versículo 2, essa estrela já é citada no livro de Números 24, 17. Tá? Isso é importante. E quando Mateus fala da visita dos magos, ele está citando tanto Isaías 66, vocês podem olhar isso depois, como também o Salmo 71, que fala que os reis irão adorar o Messias. Quando ele cita a morte dos inocentes, isso está no capítulo 2, versículos 17 a 18, ele está citando também Jeremias 31, 15. E quando ele fala da fuga para o Egito, capítulo 2, versículo 15, ele está citando aí Oséias 11, 1. Então o que Mateus está fazendo é uma releitura de Jesus a partir do Antigo Testamento, dizendo que ele é o Messias esperado. Isso estava já contido nesses textos que eu citei aí e que Mateus faz acontecer em Jesus. E como a figura central para o judaísmo, sem dúvida alguma, é a figura do Moisés, nós não podemos esquecer que o Mateus o tempo todo faz uma relação de Jesus com a figura de Moisés. Vamos ver que Jesus foge para o Egito. O povo de Deus foi formado no Egito. Né? Então, do Egito eu chamei o meu povo. Né? Então, Jesus ele vai para o Egito e do Egito ele vai libertar o povo. Da mesma forma que o Moisés ele saiu do Egito para libertar o povo, Jesus vai sair do Egito para libertar o povo. Então, o que o Mateus está dizendo, ou tentando relacionar, é a figura de Jesus com a figura de Moisés. Não esqueçamos que também crianças foram mortas, né, ou foram pedidas que as parteiras matassem os machos, os homens, e que essas parteiras recusaram. O Herodes também vai matar as criancinhas, percebem? Então Mateus está lendo o Antigo Testamento e fazendo isso acontecer na figura de Jesus, tá? Então você vai ter aqui, eu só vou citar alguns textos para que vocês recordem depois no Mateus. Isaías 7,14 fala, eis que uma virgem dará à luz, um filho chamará o seu nome de Emanuel. Depois Miqueias, né, quando fala que Jesus nasce em Belém. Mas tu, Belém, Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Números, que fala da estrela, né? Números 24, 17. Uma estrela procederá de Jericó e um cetro subirá de Israel. Isaías 66, que fala de magos, né? A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Median e de Efã, todos virão de Sabá, ouro e incenso trará, publicarão os louvores do Senhor. Aí um exemplo aí da questão dos magos. O que também é citado aí no Salmo 71, como eu citei para vocês. Então para que vocês percebam isso. E os presentes, o ouro, incenso e mirra. O ouro para dizer que Jesus é rei, porque só os reis recebem ouro. O incenso, que é usado pelos sacerdotes para dizer que Jesus é Deus. E a mirra, que era uma erva para embalsamar os corpos, para dizer da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Então, Mateus, esses textos, então estou adiantando aqui, esses textos não são históricos, embora, se você for na Alemanha, numa igreja em Colônia, vocês vão ali visitar o túmulo dos reis magos, estamos afirmando que esses reis magos não existiram, que é uma leitura teológica que o Mateus está fazendo do Antigo Testamento, né, que nós chamamos aqui de Primeiro Testamento, para atrair os judeus para o cristianismo. E quando ele fala dos magos, ele está tentando atrair os gentios também para o cristianismo. Espero que tenha gostado. Um abraço. Fiquem com Deus. E lembrando aí, a estrela então aparece lá. E a estrela também foi interpretada teologicamente como sendo a própria fé. Tá bom? Os três reis magos, porque eram três presentes. Aí se citou três reis magos, ou três magos.
embora alguns vão citar aí até 12 magos. Os próprios padres da igreja, né, os grandes padres da igreja, interpretaram sempre o texto de Mateus como um texto teológico simbólico. E aí a história revela aí essa propaganda que o Mateus tentou fazer tanto para o mundo judaico como para o mundo gentílico. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.